Muito bem, meus amados e queridos irmãos, neste momento eu quero cumprimentar a todos os diletos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Por aqui o vosso irmão em Cristo, irmão Zé Isidoro, chegando, trazendo mais uma edição do nosso programa Palavra de Vida. Queremos agradecer aos quase 400 irmãos e irmãs que estão inscritas aí no nosso canal. Graças a Deus, irmãos, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Antes de entrar na palavra de Deus, queremos pedir aos irmãos aquele pedido costumeiro, irmãos? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, e desta maneira nós vamos levando avante a palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, cada dia mais longe através da internet, viu, meus irmãos? Que Deus abençoa, eu conto com os irmãos. Vamos para a palavra de Deus, Abra aí, irmãos, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é uma leitura muito conhecida, tá fazendo um calorão terrível, né, irmão? Misericórdia, mas tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nos diz assim a palavra de Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Maravilha, glória a Deus. Meus irmãos, aqui está para nós neste dia a poderosa palavra de Deus, falando sobre o derramamento do Espírito Santo sobre os irmãos que estavam reunidos ali naquele cenáculo. Sabe, irmãos, a igreja primitiva é um modelo, irmãos, para nós. A igreja primitiva é de longe a igreja mais vitoriosa que já existiu em toda a face da terra. Dificilmente, irmãos, nós vamos encontrar outro grupo de crentes, de irmãos, que disponha da mesma aprovação de Deus, em forma do derramamento de poder, em forma da operação de grandes milagres e maravilhas, igual teve ali entre os irmãos do primeiro século. Então, meus irmãos, quando falamos da igreja primitiva, nós estamos falando de um verdadeiro modelo a ser seguido, a ser observado. Sabe? Existe dois tipos de crente, existe dois tipos de igreja, irmãos. Nós temos a igreja que não tem nenhuma autoridade, que não tem nenhum poder, que não tem, irmãos, basicamente a aprovação do Espírito Santo, não tem o seu mover no interior desta igreja. E nós temos a igreja como a igreja primitiva, uma igreja que tem autoridade espiritual. É uma igreja, irmão, cheia do poder de Deus, aonde os seus membros, os crentes, irmãos, são revestidos da glória e do poder de Deus, para poder ensinar, pregar, irmãos, levar o evangelho. Estes crentes cheios de poder e de autoridade, eles expulsam demônios, eles expelam a enfermidade debaixo do poder do nome de Jesus. E nós temos aquela igreja e aqueles crentes que nem sequer sabe o que era a unção de Deus. Se declara crente, mas leva uma vida mundana, leva uma vida secular, todo domingo está na igreja, mas não tem nenhum poder de Deus, não tem nenhuma autoridade. Se o inimigo das nossas almas bater o pé, muitos crentes correm. Sabe, irmãos? Há muitos anos o inimigo mudou a sua estratégia. A estratégia do inimigo
era desviar o crente de dentro da igreja. Há 20, 30 anos atrás, a luta do inimigo das nossas almas era para tirar o crente de dentro da igreja. Nós chamávamos essas pessoas de desviados. Elas se desviavam da fé. Mas tem muitos anos que a estratégia do inimigo mudou. A estratégia do inimigo é trazer o mundo para dentro da igreja, é trazer a secularidade, irmãos, o secularismo para dentro da igreja. O formato da fala pagã para a língua dos crentes, é trazer as vestimentas indecentes para a vida dos crentes, tanto dos irmãos quanto das irmãs. Você vai ficar com essas roupas de véia, de véi? Nós estamos no mundo moderno, você tem que andar aí, do jeito que está andando o mundão. E por incrível que pareça, e para nossa tristeza, o inimigo tem conseguido romper com muita eficiência com esta falácia e com este novo ataque sobre a igreja de Cristo. Cada dia que passa, meus irmãos, nós estamos vendo os crentes cada vez mais secularizados, mais juntinho com o mundo. Gostam de andar como o mundo anda, gostam de falar como o mundo fala, cada dia mais longe das coisas de Deus, longe da oração, longe da consagração. Bíblia não sabe nem o que é, não lê mais Bíblia. É nisso que está se transformando a igreja dos nossos dias. Irmãos, uma igreja que está se tornando tão parecida com o mundo lá fora, que tem hora que não dá para você perceber mais a diferença entre o justo e o ímpio. Tem hora que não dá para perceber mais a diferença entre aqueles e aquelas que se declaram cristãos e aqueles que nunca conheceram a Jesus. Meus irmãos, é triste o que eu estou dizendo aos irmãos neste dia, mas é a verdade. Eu não estou aqui para mentir aos irmãos, isto está acontecendo no interior de muitas igrejas, Brasil afora, mundo afora. Não é apenas uma denominação, é um fenômeno, irmãos, que está pegando todas as igrejas. É o mundo adentrando as portas das igrejas sorrateiramente, de forma sagaz, de forma velada. E os seus dirigentes, aleluia, os seus pastores, para não se indispor com ninguém, deixa quieto, não bole não, deixa isso aí, senão o povo sai de dentro da igreja. Se nós for cobrar santidade do povo, o povo vai largar a igreja. Não mexe não, deixa quieto. É por isso que nós não estamos chegando nem na unha daquela igreja do tempo apostólico, irmãos. Sabe? A igreja precisa ter autoridade, meus irmãos. A igreja precisa ter poder de Deus. Mas para ter isso, temos que levar uma vida diferenciada, uma vida de santidade, de temor, irmãos. Nós devemos passar a amar a palavra de Deus. Amar, irmãos, ficar horas de joelhos diante do nosso Deus, adorando a Deus, buscando perdão pelos nossos pecados, consagrando a nossa vida. Hoje não tem mais isso, irmãos. Muitos irmãos já conversou comigo, muitos. Irmão Zé Isidoro, eu sinto saudade daquela época que na semana da Santa Ceia, o pastor conversava com os crentes, e muitos iam lá fazer um concerto para poder participar da ceia no final de semana. Hoje não tem mais isso, não tem mesmo, irmão. Parece que os crentes hoje é tudo santo, ninguém mais tem pecado, porque é raridade. Alguém ir lá procurar o pastor para poder resolver algum assunto e entrar em comunhão. Não, muito pouco, irmão, isso acontece nos dias de hoje. Cultos de doutrina, não tem mais, não pode usar a palavra doutrina, pode não. Culto de ensinamento, está acabando tudo também. Vamos fazer aí um oba-oba, vamos fazer aí uma festa todo dia para juntar gente. O negócio é juntar gente. Mas esse tanto de gente que está juntando, está indo para onde, irmãos?
Essa multidão que está sendo ajuntada sem palavra, sem poder de Deus, sem jejum, sem leitura da Bíblia. É um povo, irmãos, que não sabe responder 3 perguntas bíblicas. Está indo para onde esse povo? Não adianta, irmãos. Não adianta superlotar as igrejas, abarrotar os templos e não pregar a mudança de vida na vida desses crentes, não ensinar que Deus requer de nós uma vida santa, uma vida separada, meus irmãos. Não adianta. A igreja primitiva era diferenciada, irmãos, porque ela já nasceu no fogo. Jesus prometeu e mandou o Espírito Santo. Antes de receber a unção do Espírito Santo, os apóstolos não davam conta, irmãos. Foram orar por uma menina lá que tinha uma doença de epilepsia e aquela enfermidade não saiu. Jesus chegou e falou assim, ó, isso aí é uma casta de demônio que só sai através do jejum e da oração. Se não saiu, é porque eles não oravam e nem jejuavam. Antes do derramamento do Espírito Santo era isso. Era uma igreja, os apóstolos estavam ali, só que eles não oravam. Os irmãos, lembra lá? Quando Jesus falou, nem uma hora pudestes velar comigo, vamos orar comigo, a minha alma está aflita. Ninguém orava, irmãos, não tinha poder, não tinha unção. Um pai desesperado trouxe um filho possesso e chamou a Jesus e falou assim, ó, eu pedi aos seus discípulos para poder orar, mas eles nada puderam fazer. Foi preciso Jesus expelir aquele espírito mal da vida da criança. É assim que o inimigo quer a igreja, irmãos. Sem autoridade, sem poder de Deus, uma igreja que não ora, uma igreja que não lê Bíblia, uma igreja que tem a vontade de acompanhar o mundo em tudo. E ainda acha os estudiosos, né, irmãos? Acha os doutores de faculdade, que fala que os antigos não sabem de nada, que fala que a igreja hoje é melhor do que a de ontem. Mentira, é mentira. A igreja de hoje ela pode ser mais confortável do que a igreja de antigamente, porque antigamente o povo sentava no chão para adorar a Deus. O povo, irmãos, andava uma légua e meia para participar de um culto, mas já ia sendo renovado no caminho, ia falando em línguas, o culto era uma bênção e voltava falando em mistério. Hoje todo mundo tem seu carro, a igreja tem ar-condicionados, muitos templos, tudo é muito bom, muito confortável. Mas onde está a autoridade espiritual? Aonde está o poder de Deus que batizava 20, 30 crentes todo culto, que alma se convertia, praticamente todo culto tinha alma aceitando a Jesus e mudança de vida. Porque hoje o que mais dá, irmãos, é tumulto dentro da igreja. É gente que tem carteirinha de membro, é gente que está dentro da igreja, mas não é crente. Não é crente. Mas e o pastor? Não vamos nos dispor. Não vamos falar nada não, o povo não vai gostar. Vamos largar do jeito que está. Se fosse para largar do jeito que está, o Senhor não tinha separado, irmãos. Querendo o aperfeiçoamento da obra. Pastores, doutores, homens, mulheres, né, irmãos? Para poder tomar conta da sua obra, igreja. Para tomar conta da sua igreja. Se fosse para deixar de espanderar, o Senhor não tinha chamado, irmãos, não tinha separado. A igreja do Senhor Jesus, depois que foi revestida com o poder de Deus, no capítulo 2 que nós lemos, irmãos, aquele que era o mais inapto, aquele que era o anarfa de mãe, beta de pai, irmãos, o que aconteceu? Ele prega, toma a palavra e prega com grande autoridade. E cerca de 3.000 pessoas se rendem aos pés do Senhor. Aleluia! Logo depois, passado algum tempo, este mesmo homem, irmãos, que eles falam que não era muito sábio, que era um homem meio assim grosso, ele torna a pregar a palavra de Deus e mais de 5.000 almas aceitam Jesus. Sabe por quê? Porque pregava, irmãos, na unção de Deus, pregava na autoridade do Senhor Jesus. Aleluia! É o que o inimigo quer, irmãos.
é ver uma igreja misturada, diluída com o mundo. Ensinamentos, irmãos, sendo ensinados nos nossos púlpitos, que retiram os marcos que protegem a igreja do Senhor do pecado, que faz o crente andar cada dia mais alinhado com aquilo que não agrada a Deus e cada dia mais longe da santidade e de uma vida separada para Deus, uma vida consagrada para Deus. Não se prega mais santidade nos púlpitos, não se prega mais a vinda do Senhor Jesus. Jesus está vindo aí. Quem tiver com a vida torta vai ficar aí, viu, irmãos? Não se prega mais isto. Não temos mais, né, irmãos? A disposição para falar a verdade. O povo não vai gostar. Irmão, ninguém vem para a igreja para poder ser alisado, gostar ou não gostar, não. A pessoa vem para a igreja para poder fugir do inferno e morar no céu, irmãos. A gente vai para a igreja é porque nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador e é o único que pode nos levar para o céu. Ninguém vem para a igreja para ficar sendo adulado 24 horas, não, irmãos. Isto aqui, irmãos, a igreja do Senhor não é um clubinho para massagear o ego de ninguém. Olha lá, olha cá. Não é isso não, meus irmãos. Será impossível que nós não estamos vendo o que estamos fazendo com a igreja do Senhor? Será que nós não estamos vendo, irmãos? Uma igreja, irmãos, que está ficando anêmica, apática. Pessoas que você tem que brigar para ir no culto. Crentes que vai no culto achando que está fazendo um favor para o pastor. Quem é culpado disso? As mudanças. São as mudanças, irmãos, que estão sendo promovidas. Estamos abandonando, irmãos, o que aprendemos lá no passado. Se eu estou aqui hoje é porque eu aprendi com alguém, irmãos. Eu fui criado na fé por alguém. E aquele que me ensinou também foi criado por alguém. Eu não posso desfazer, irmãos. Eu aprendi a amar a Bíblia, irmãos, com alguém. Eu não posso dizer que a pessoa era um ignorante, porque não era, irmãos. Era homem de Deus, cheio do poder de Deus, assim como foram os pais desses também, irmãos. Mas a modernidade de hoje, irmãos, é rede social dali, é aquilo outro de cá, e não sobra tempo para orar, não sobra tempo para consagrar a vida diante de Deus. E o inimigo, irmãos, pouco a pouco, ele está logrando êxito na sua, irmão, estratégia de que a igreja fique vazia de autoridade, vazia, irmãos, do poder de Deus. As pessoas entram doentes, saem doentes. Entra com fome na igreja, sai com fome. Misericórdia. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Já falei demais da conta. Vamos orar, vamos falar com Deus neste dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, Senhor, em que estamos agora diante da Tua presença, eu quero Te louvar, bendizer e agradecer a Ti por tudo. Ó Senhor, obrigado por Tua palavra. Jesus, nos livra desta frieza, nos livra, Senhor Jesus, de perder o elo contigo, de perder a intimidade com o Teu Espírito, por causa da secularidade, por causa do mundanismo. Senhor, guarda e abençoa os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, como todos em Tuas mãos, Senhor. Dá graça a este irmão, a esta irmã, Senhor, que está fazendo de tudo para afirmar na fé, mas ele ora para a igreja e não vê muitos bons exemplos. Meu Deus, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Nós clamamos por Tua misericórdia. Esta é a oração que faço ao Senhor nesse dia, e certo que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Maravilha, meus irmãos. Oh, Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Ainda essa semana nós vamos trazer outra palavra de Deus aos irmãos, viu? Não se esqueça, irmãos, de se inscrever no canal
e divulgar o canal do irmão Zé Isidoro, e desta maneira nós vamos falando da palavra de Deus cada dia para mais pessoas. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor aos irmãos. Graças a Deus. Aleluia.